Bem, nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Mediunidade e Sintonia, tem por título Prática Mediúnica. Tudo na vida é afinidade e comunhão sobre as leis magnéticas que lhe presidem os fenômenos. Tudo gravita em torno dos centros de atração e sustentação de forças determinadas e específicas no plano em que evoluímos para a ordem superior. A mediunidade não pode igualmente escapar a semelhantes impositivos. Almas ignorantes atraem criaturas ignorantes. Doentes afinam-se com doentes. Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço do próximo em companhia daqueles que estimam a prática da beneficência, tanto quanto existem inteligências desencarnadas que, em desequilíbrio, se devotam a lamentáveis alterações da tranquilidade alheia junto das pessoas indisciplinadas e insubmissas. Obsessores vivem com quem estima perseguir e vampirizar, e comunicantes irônicos somente encontram guarida nos companheiros do sarcasmo. Eis porque, acima da prática mediúnica, examinada sob qualquer aspecto, situamos o imperativo da educação em nossos círculos doutrinários. Amontou-se vermes onde se congregam frutos desaproveitados ou apodrecidos, assim como a luz brilha onde encontra força ou material que lhe sirvam de combustível. O médium se receberá sempre de acordo com as atitudes que adota para si mesmo perante a vida. Se irado, sintoniza-se com as energias perturbadas do desespero. Se preguiçoso, vive à vontade com os desencarnados ociosos. Quem deseja crescer para a espiritualidade superior não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Mediunidade não é a exaltação da inércia ou da ignorância. O médium, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento, ao preparo e à própria melhoria, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Jesus é o nosso divino mestre. Eduquemo-nos com ele, a fim de que possamos realmente educar. Quando a gente estuda esse tema, é interessante, porque muita gente vai falar assim, eu não quero nada com essa coisa de mediunidade, não quero nada com esse negócio de espiritismo, não. Mas a gente vai falar o seguinte, independente de você querer ou não, a gente nasce médium por efeito de programação reencarnatória. Então, o que acontece? A mediunidade, os espíritos falam, é uma disposição orgânica, é a organização desse corpo aqui, na hora de fazer a programação, vai programar a capacidade que ele tem de sentir o plano espiritual. E isso é interessante porque pode, numa encarnação, você ter uma mediunidade mais ostensiva e na outra, você absolutamente não ter por conta da programação reencarnatória, por conta, muitas das vezes, de ser retirado mesmo porque não foi aproveitado, enfim. Então, quando a gente descobre isso, a gente vai descobrir o seguinte, aqui na Terra, eu atraio e sou atraído por aqueles que vibram na mesma sintonia que eu. Se eu sou uma pessoa que gosta de farra, espíritos farristas vão estar do meu lado. Se eu sou uma pessoa sensual demais, espíritos viciados na sensualidade vão estar do meu lado. Se eu sou uma pessoa preguiçosa demais, espíritos dessa mesma natureza vão estar do meu lado, de maneira que a gente vai o tempo todo estar estacionando junto daqueles que pensam, que sentem igual a gente. Mas aí eu descubro que eu sou médium e começo a estudar mediunidade e vejo qual é a finalidade da mediunidade e sei também que uma mistura bombástica que a gente vai encontrar é a mediunidade ostensiva demais misturada com falta de moralidade. Você vai ficar de marionete na mão dos espíritos. Os espíritos vão jogar para a gente as intuições, a gente vai fazendo tudo. Aí sim, quando fala lá, eles nos dirigem muito mais do que imaginam, eles influenciam nossa vida. De ordinário são eles que vos dirigem. E a gente se assusta com esse tipo de pergunta. Porque eles vão jogando aquela ideia, você assimilou a ideia, gostei. E você vai fazendo tudo o que o espírito quer. Agora, quando a gente começa a descobrir o que é a mediunidade séria, a mediunidade com Jesus, a mediunidade, vamos colocar aqui, quando começou a ser estudada de maneira mais séria, através dos discípulos, quando estavam no dia do Pentecostes, está lá descrito no livro Atos dos Apóstolos, ali sim, eles galileus muito simples, receberam, entre aspas, o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Falar em línguas sobre o quê? Sobre a Boa Nova, começaram a falar sobre o Evangelho
em grego para quem era grego, em italiano para quem era romano, em hebraico para quem era judeu, ou aramaico também para quem era judeu. Lá naquela região era uma torre de Babel, você recebia visita de vários lugares diferentes. Ali começou o estudo sério da mediunidade. Mais uma vez, a gente vai ficar repetindo ao longo de todo esse livro. O objetivo principal da mediunidade é instrução dos homens, a começar por nós mesmos. Qualquer outro objetivo que seja utilizado é única e responsabilidade da pessoa que está fazendo. Única e exclusiva. Mas no final aqui o Emmanuel fala assim, ó, o médio para servir a Jesus, porque para servir para esses espíritos, né, da ira, do vício, a gente sabe o que a gente deve fazer, né? Agora, para servir a Jesus de modo positivo e eficiente no campo da humanidade, precisa, em primeiro lugar, afeiçoar-se à instrução, estudar, porque cada vez que a gente estuda, e quando eu falo estudar, não é estudar a doutrina espírita só não. Aliás, a gente participou recentemente de um congresso espírita e que parece que todos os palestrantes combinaram. Falaram, instruí-vos, estuda tudo que tiver ao teu alcance. Eu, por exemplo, sempre afirmo isso. Quando eu paro para estudar outras doutrinas, mais eu admiro a doutrina espírita, mas fico me enriquecendo também culturalmente para poder aprender detalhes, nuances de cada cultura. Mas, em primeiro lugar, precisa afeiçoar-se à instrução, ao conhecimento. Agora, ao preparo e à própria melhoria, porque esse aqui é o resultado. A gente começa a estudar o Evangelho de Jesus e identificar na gente o que está contrário ao Evangelho. Começa a fazer um esforço enorme, começa a ver que não é fácil esse trabalho de reforma íntima. É um trabalho que vai pegar essa encarnação toda, essa vida toda e vai continuar seguindo a gente ainda no plano espiritual, depois nos retornos que a gente tiver à matéria, quantas vezes for, quantas vezes o Pai determinar, mas a gente vai continuar. Então ele coloca aqui, a fim de que se faça filtro de luz e paz, elevação e engrandecimento para a vida e para o caminho das criaturas. Aí a gente pergunta, existe perfeição na Terra? A resposta categórica é não. Existe mediunidade perfeita na Terra? A gente vai falar, olha, é muito difícil. Está lá no livro dos médios, raríssimo você vai encontrar médios bons. Por quê? O médio bom seria aquele que já está reformado, alinhado com o Evangelho e que só recebe agora a influência dos espíritos superiores. E a gente vai perceber que até assim, ó, esses exemplos de mediunidade, como foi o caso de Chico Xavier para a gente, eles falam, ó, é o que mais se aproximou da perfeição aqui para a gente. Porque não é questão de você ser a antena psíquica mais completa da história da humanidade, não. Antena de que tipo de espírito? Essa é que é a questão. Porque o Chico Xavier poderia, por exemplo, dentro do livre-arbítrio dele, optar em não trabalhar, optar em continuar com toda aquela mediunidade dele servindo para espíritos menos dedicados, ainda escravizados nesse ponto mais primitivo da matéria. Ele poderia ter feito isso. Poderia ter jogado fora a encarnação, mas aí por que está sendo considerado um modelo de médium para ser estudado durante muito tempo? Porque foi um espírito que, de maneira espetacular, conseguiu desempenhar um mandato mediúnico e servir agora de luz, de roteiro para muitos de nós que estamos aqui na retaguarda, né? Mas não existe mediunidade perfeita aqui, completa. Então, Emmanuel termina dizendo para a gente, Jesus é nosso divino mestre, eduquemo-nos com ele, a fim de que possamos realmente educar. Porque a gente vai perceber daqui a pouco que, na verdade, a função da mediunidade é de situar na tua realidade. Nós somos espíritos imortais. Nós não estamos só aqui no mundo material. Tem um monte de espírito aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai desencarnar e o mundo principal é o outro lado da vida. A gente está tendo acesso a informações tão interessantes dentro da ciência. Tem gente já acreditando que o que a astronomia hoje chama de buraco de minhoca é, na verdade, o portal que tem o túnel para a gente passar para o outro lado, para a espiritualidade, quando a gente desencarna. Quer dizer, são realidades que a gente está aprendendo aos poucos, a gente aqui encarnado, né? Mas como espírito a gente já sabe o que a gente deve fazer. Quando vier para cá, para a matéria, vamos procurar conhecer a gente mesmo, reformar a gente mesmo e procurar aproveitar da melhor maneira possível o mandato mediúnico que está sendo dado para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.